Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao briefing da quinta jornada do Campeonato Nacional de Jaipur, uma organização dos Jogos do Mundo com o apoio da Space Cowboys e da plataforma de jogos online Board Game Arena. Estamos então aqui hoje para vos apresentar um bocadinho o que foi o filme aqui desta quinta jornada, em todos os grupos, já com qualificados para a fase final também e com ainda muita emoção em cada um dos grupos. Contamos hoje, não temos comentador hoje na edição, mas temos aqui alguns dados estatísticos muito interessantes, feitos neste caso por alguns jogadores que participam no campeonato, a quem desde já agradecemos os mesmos, que nos vão aqui ajudar também a dar aqui uma outra visão da situação de cada um dos grupos. Então, por isso, recapitulando, temos 8 grupos, cada grupo vão passar dois jogadores para a fase final, e há grupos onde estão já fechados, estão concluídas as jornadas, outros não. Vamos começar então com o grupo A. Quinta jornada, tivemos Pauladas, Black Stripes, Chipolas e André Capa a vencer os seus jogos. Neste grupo em que a Sexy Nessa e a Helena Salgado, com quem falámos na semana passada, estava em primeiro, enfim, teve a sua primeira derrota depois da semana passada, e por isso está ainda tudo em aberto em relação a este grupo. Nós temos, faltam ainda 2 jornadas e temos ainda, neste caso, praticamente temos 4 jogadores ainda com a hipótese, quem sabe ainda ali um quinto também, para poderem vir a ser apurados. Por isso é um grupo ainda muito equilibrado. Mesmo a pessoa que está em primeiro, neste caso a Sexy Nessa, não está ainda garantido que possa apurar, por isso tudo é aberto neste grupo, sendo que na próxima jornada nós vamos ter aquilo que nós chamamos o duelo da próxima jornada, é o duelo que vai opor Black Stripes, o Luís Santos, ao André Capa, ao André aqui neste caso. O que nós aqui apresentamos no fundo são alguns dados estatísticos muito interessantes. Ambos têm 3 vitórias, estão em terceiro e quarto lugar em termos de diferença, só que o Luís Santos tem uma diferença de pontuação de 3, por isso é importante. Neste caso, claramente ali o André está a lutar para se manter ainda à tona e para poder ainda vir a ser apurado. Claramente precisa de ganhar. Já o Luís Santos não é tão necessária, digamos, uma vitória absoluta. Claro que será sempre positiva, mas mesmo se marcar um ponto, é benéfico. Nós temos ali 2 elementos de estatísticos: a média de pontos por jogo, que normalmente é a média em que cada jogador faz pontos. Por isso temos ali o André, que faz normalmente mais pontos por cada jogo, costuma fazer mais pontos. E temos a variação de pontos por jogo, que significa que tem a ver com o facto entre vitórias e derrotas em cada jogo, se os jogadores têm mais tendência a perder por muitos ou a ganhar por muitos. Neste caso ali temos o Luís Santos, tem uma tendência negativa 2.7, quer dizer que tem normalmente, quando ganha, não ganha por muitos, e quando perde por um bocadinho mais do que aquilo que ganha, por isso é que tem uma variação negativa. Já o André tem ali uma variação positiva de 1.7. O L deles pende claramente muito mais para o Luís Santos, tem mais experiência, 57 jogos jogados. Apenas o André tem apenas 5 jogos, ele começou há muito pouco tempo, mas começou a ganhar, e isso é capaz de lhe dar agora muita força, provavelmente, para este confronto. Será um grande confronto, poderá ser decisivo para, uma vez faltam só 2 jornadas, para um destes jogadores, quem sabe, vir a ser apurado. Por isso é para nós o duelo da jornada. No grupo B temos Olésia, Troner, N. Maurício e Carrega Benfica venceram os seus jogos. Temos também aqui um grupo muito interessante, muito combativo. Troner continua a ser imparável na sua caminhada rumo à qualificação. 5 jogos, 5 vitórias, mas como tem ali 2 jogadores com 4 e com 3, enfim, faltam 2 jornadas. Em princípio, Troner será um dos qualificados, mas temos de perceber o que é que vai acontecer. Poderá haver surpresas nas últimas rondas, e isto poderá mudar de alguma maneira também, por isso não está ainda tudo definido, mas temos só neste momento 4 jogadores com potencial de virem ser apurados: Troner, Alexia, Carrega Benfica e Samedi. Será entre estes 4 que sairão os dois qualificados para a fase final. Para nós, para o duelo da próxima jornada, claramente um Alexia Samedi. Um grande jogo em perspectiva, 4 vitórias para a Olésia e 3 para o Samedi. Segundo e quarto lugar, sendo que a diferença é muito próxima. A média de pontos por jogo é um bocadinho superior para o Samedi. O Samedi faz um bocadinho mais pontos do que a Olésia, mas estão mais ou menos volta dos 70 pontos. E a variação, é engraçada, é praticamente igual entre os dois. Por isso trata-se aqui de um confronto muito semelhante. O L do BGA é completamente diferente. A Olésia tem 526 jogos, daí ter já um L de 322. O Samedi tem apenas 47 jogos jogados, mas claramente este é um jogo decisivo para o Samedi. Ele tem de vencer este jogo. Vencendo, passa a estar no fundo empatado também com a Lésia, e poderão estar provavelmente empatados até mesmo na diferença de pontuação. Por isso aqui é muito importante, claramente, uma vitória do Samedi para ser ainda um dos jogadores a lutar pela qualificação. Já a Lésia, mesmo que perca e se perder por 1, provavelmente
Ainda pode, claro que perderia ali pelo Samedi em termos de número de vitórias, mas ainda tinha um jogo para poder recuperar de alguma maneira, por isso é claramente aqui um confronto muito mais decisivo para o Samedi do que para a Olésia. No grupo C, Sport TR, DP Funchal e Chewbacca PT venceram os seus jogos. Aqui claramente é um grupo onde praticamente já está tudo definido. Sport TR está já apurado, DP Funchal praticamente também. E ali o Luamen, porque faltam 2 jornadas, o DP Funchal já tem identificado bem um jogo. Poderia aqui haver alguma implicação, mas parece-nos que está já praticamente tudo definido também aqui neste grupo. O Ricardo Araújo foi claramente aqui demolidor na sua caminhada neste grupo C, o grupo do ouro. E para a próxima jornada, enfim, não quer dizer que vá trazer grande mudança, mas definimos como duelo da jornada o Ricardo Araújo contra o Luamen. Aqui claramente há um diferencial grande no número de vitórias, na posição que cada um ocupa, na diferença de pontuação. Reparem que o Ricardo o Sport TR tem 8 pontos de diferença de pontuação, porque ele venceu todos os jogos por 2-0, ele não deu hipótese a nenhum jogador. A média de pontos que o jogo é de 81, é o jogador que tem maior média de pontos, ou seja, praticamente cilindrou um bocadinho neste grupo. Vamos ver o que é que depois vai acontecer na fase final. Enfim, as coisas podem ser diferentes e vão ser provavelmente. A variação de pontos também é claramente diferente. Reparem como o Ricardo tem 14.8 de variação de pontos, quer dizer que costuma ganhar por muitos em termos de diferença. Já os seus adversários, neste caso o Luamen, tem uma variação negativa, quer dizer, quando ganha por muito pouco e quando perde por mais pontos. Por isso, aqui a balança em princípio pende mais para o Ricardo também. O L, claramente, tanto de um jogador como do outro, é completamente diferente. Por isso, em princípio, pende tudo para uma vitória do Ricardo. Vamos ver se vai concretizar ou não, porque também o Ricardo já não precisa desta vitória, mas a honra também no fundo e o primeiro lugar do grupo é importante, e por isso acreditamos que vai ser um jogo também equilibrado. Neste grupo C. No grupo D, temos aqui jogos já definidos. Sim, ali o primeiro não temos o resultado final, mas será para a vitória de FM Styles. Temos Priscos, Laranjo e Tiago Lourenco a conseguirem vencer. E continuamos lá em cima no fundo, faltam 2 jornadas e com 3 jogadores com um potencial só apenas para poderem vir a ser apurados. Por isso, 3 jogadores para 2 vagas, Laranjo, Priscos e Lupnotaizig estão aqui preparados, digamos assim, para poderem lutar. Para o Pedro, que é o Lupnotaizig, tem ali alguma, por causa da diferença de pontuação, vai ser mais difícil, mas não está ainda completamente posto de parte, sendo que na próxima jornada nós vamos ter aqui um confronto que nos parece importante, sobretudo para o Priscos, embora, enfim, face também à sua competência e qualidade, poderá não estar em causa o apuramento, mas é importante no fundo não relaxar neste jogo. A diferença para o FM Styles também é um bocadinho notória, estamos a falar do segundo e o quarto classificado. A diferença de pontuação é grande, são 6 pontos de diferença entre os dois. A média de pontos também é superior para o Priscos. A variação de pontos também, vê-se também normalmente o Priscos vence também por muitos pontos. Normalmente o FM Styles ainda não, a sua variação é mais baixa. E o L também, tanto o LBGA como a percentagem de vitórias é completamente diferente, por isso claramente depende mais para os Priscos. Até pode ser que seja um jogo aparentemente fácil, e como o Laranjo vai jogar, que está em primeiro lugar, com o Adega 74, que é um jogador que não tem conseguido cumprir os jogos, provavelmente poderá quase certeza ser uma vitória também, se as coisas correrem como até agora, o que faz com que o Pedro tenha também no fundo um confronto nesta jornada muito importante para ainda tentar lutar pela qualificação. No grupo E, um grupo super emotivo, 6 jogadores, Ocrama 82, David ML e Nest DLM venceram os seus jogos e passamos a ter o Dave neste momento em primeiro lugar, empatado. Aliás, temos 3 jogadores empatados e a última jornada vai ser absolutamente decisiva. Temos Nest DLM, Mestre 77, David ML com 3 pontos, o que muda é apenas a diferença de pontuação. Reparem ali no último quadro, na última coluna. E agora vamos ter na próxima jornada o Nest DLM, Mestre 64, primeiro e segundo classificados, que vão literalmente lutar pela vitória, pela qualificação. E atenção que no caso da derrota de um deles, tudo está em aberto por causa do jogo da David Leal. Por isso é claramente aqui um confronto. Estes 3 jogadores vão estar muito atentos ao que se vai passar nos jogos uns dos outros, porque vai ser decisivo para o apuramento para a fase final. Estamos a falar de um confronto de 2 jogadores muito bons, com valores muito próximos também. Ali o Mestre 67 com uma variação de pontos um bocadinho superior, não muito grande, mas o LBGA e a percentagem de vitórias é que de facto é completamente diferente. Reparem que o Dave só tem 7 jogos jogados na plataforma, apenas 7 jogos, e ele está em primeiro lugar do grupo, por isso ele está claramente a desafiar aqui a liderança, e por isso não são favas contadas para o David Ventura. Acho que bem pelo contrário, temos aqui de facto um grande confronto em perspectiva. Acho que é um jogo claramente a acompanhar, com
com detalhe, porque daqui será claramente um dos apurados e quem sabe o segundo. Vamos ver o que é que vai o David Leal fazer no seu jogo, no seu segundo jogo. Grupo F terminado, concluído, a AMM Silva, depois ali o jogo com o ICPT venceu e os Cactus também. Vamos ter ali, pronto, 2 jogadores apurados. Paiva e Cactus são então os apurados do Grupo F para a fase final. Depois já iremos falar precisamente do quadro dos apurados. Também no grupo G, a Warrior, Svengali 421 e São Dinis venceram os seus jogos. Temos Svengali 421 e a Warrior. Este era um dos grupos em que quem vencesse o jogo passava, dos 4 jogadores, e pronto, foram estes jogadores de Faro, por isso vamos ter dois representantes de Faro também ali na fase final. Já iremos também falar desse elemento, tem a ver com os destaques da jornada. Para o grupo H, CC, Supago e Voice Crasher venceram os seus jogos. Temos novamente a Rita em primeiro lugar com 4 pontos, que já teve bye. A Silva do Lareiro também tem 3, também já teve bye. E a seguir o Unca Alerta com 3, mas ainda vai ter de ficar um jogo de fora. E temos depois a CC ali com 4. Por isso, 4 com 2 pontos apenas, mas com 4 jogos. Por isso vamos ter uma próxima jornada em que para nós o desafio da jornada vai ser também um confronto de gigantes entre a Silva de Loureiro e a Voice Crasher. Por isso, primeiro e segundo classificados também, próximo número de vitórias, a diferença de pontuação é 2 pontos a favor da Rita. Por isso, para ela, estando em primeiro, até que mesmo perdendo por 2-1, por exemplo, não será um grande problema. A média de pontos, muito equilíbrio. A variação, a Rita, a Voice Crasher, consegue normalmente ganhar por maior diferença de pontuação. Mas o L de ambas as jogadoras é muito próximo, por isso vai ser muito interessante. Apesar da Rita ter muito poucos jogos também, é muito interessante vermos aqui no campeonato alguns jogadores com poucos jogos na plataforma, mas que revelam estão a revelar, do ponto de vista de campeonato de facto, uma grande acutilância nos jogos e por isso uma grande competência naquele momento decisivo, e isso é muito importante também para poder apurar um campeão. Por isso vamos ver também o que é que este confronto entre estas duas jogadoras vai trazer. Para o destaque da jornada, destacamos precisamente nos grupos onde já temos apurados. No grupo F destacamos o Cactus, o Paulo da Borda de Lisboa. Muito interessante porque o Paulo no início do torneio, do campeonato, ele estava em quinto a nível dos 7 jogadores do grupo em termos de número de vitórias, por isso ele não era sequer em princípio um dos candidatos a ser apurado. E a verdade é que ele ficou em segundo grupo, conseguiu fazer 3 vitórias e agora o seu próprio L já é de 190 com 49% de vitórias. Por isso ele conseguiu de facto demonstrar ser competente no âmbito aqui do campeonato, aproveitar as oportunidades e conseguir este apuramento para a fase final no dia 21. Já no grupo G, muito curioso, a Svengali 421 e a Warrior, o Daniel Dias e a Andrei Guerreiro de Faro. Tem de facto aqui as imagens características do cão e do gato também, não sei se eles serão cão e gato também, mas aqui é muito interessante porque eles iniciaram o campeonato sem qualquer experiência na plataforma, um jogo e 0 vitórias, tinham experimentado um jogo, não tinham ganho, e a verdade é que foram os dois apurados, tendo no seu grupo pessoas com muito mais experiência, por isso muito interessante. O elo agora do Daniel é 133, da Andreia é 161, sendo que tem uma porcentagem de vitórias incrível. Por exemplo, o Daniel Dias tem 80% de vitórias, 4 em 5, por isso praticamente ele só sabe vencer desde que começou o campeonato. Vamos ver se ele vai manter este registro na fase final aqui do Campeonato Nacional. E terminamos do ponto de vista dos elementos aqui do campeonato para os apurados. Por isso nós já temos então no fundo 5 jogadores apurados. No grupo C o Sport TR, o Ricardo, no grupo F Paiva e Cactus, e no grupo G Svengali 421 e a Warrior. Agora nos outros grupos tudo está ainda para ser decidido e por isso as próximas 2 jornadas, sobretudo a próxima, em alguns grupos vai ser decisiva. O grupo E é a última jornada e nos outros grupos será a penúltima, mas poderá desde já as decisões poderem ficar já definidas em alguns deles quanto aos apurados. Por isso, desejamos boa sorte a todos. Vamos ver o que é que esta semana vai trazer. Não percam, vão acompanhando sempre na nossa página Facebook, também no nosso canal YouTube, os diferentes elementos que vamos colocando relacionados aqui com o campeonato. E temos também uma surpresa, uma entrevista surpresa para apresentar durante esta semana. Por isso, vão ficando atentos e continuação de excelente campeonato para todos. Até breve.